Olá, boa noite. O Jornal da Guará está no ar nesta sexta-feira. Veja o que é destaque hoje. Órgãos traçam estratégia coletiva para garantir condições de vida a imigrantes venezuelanos que estão em situação de mendicância em São Luís. Comerciantes reclamam dos prejuízos com a situação diária do terminal rodoviário. Batatã chega a nível que permite bombeamento de água para ajudar no abastecimento em bairros da ilha. Veja também, acusados por morte de jovens no Coquilho vão a júri popular. E o debate sobre medidas para garantir proteção às mulheres vítimas de violência no ambiente virtual. Agora, no Jornal da Guará. Uma reunião deve definir quais medidas devem ser adotadas com as crianças indígenas vindas da Venezuela, com seus pais e que estão em situação de mendicância nas ruas da capital maranhense. A Secretaria de Direitos Humanos e a Secretaria da Criança e Assistência Social estão traçando estratégias para sanar essa situação, criada desde a chegada dos imigrantes indígenas. Sempre em pequenos grupos, os venezuelanos refugiados aqui na capital maranhense estão em diversos pontos da cidade, especialmente nos sinais de trânsito. E a presença de crianças é o que chama ainda mais a atenção. Nesta manhã, representantes das Secretarias de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular e Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social apresentaram em coletiva à imprensa um balanço sobre a situação dos refugiados e destacaram a preocupação com as crianças. De acordo com o levantamento da Sedpop, são povos indígenas Huarão. A presença deles na cidade faz parte de um processo migratório que começou há 3 anos de um grupo de refugiados dessa população que não fala português e nem espanhol. É sempre importante observar que a questão dos refugiados é uma questão do governo federal, da política federal de fronteiras. Mas o governo federal tem dado refúgio a eles e o atendimento a eles se faz de forma compartilhada, o governo federal, o governo municipal e o governo estadual. Por conta disso, nós estamos em tratativas com o governo federal para montar a rede de apoio aqui com a sociedade civil, como tem acontecido em outros estados, e ao mesmo tempo estamos em contato também com os organismos das Nações Unidas, tanto que tratam de população indígena, como populações migrantes e refugiados, exatamente para que a gente possa consolidar a rede. E uma preocupação nesse momento nossa é exatamente de orientar para que crianças não vão para a rotatória pedir ajuda e que eles, fixando aqui, acessem as escolas, que as crianças vão frequentar a escola. Ainda não há previsão de quanto tempo os venezuelanos vão permanecer por aqui. Mas uma comissão deve definir na semana que vem sobre a situação das crianças que acompanham os pais na mendicância. Já tem uma comissão montada, ela vai se reunir dia 30 para pensar estratégias coletivas, para abordagem, para pensar como articular essa retirada das crianças dos sinais. E que a gente, quando fala retirada, não é apreensão, não é tirar essa criança, tirar do convívio familiar. É um processo de conscientização. Em Paço do Lumiar, na região metropolitana, candidatos aprovados no concurso voltaram a protestar contra a decisão de anular as provas e realizar um novo concurso, contrariando uma indicação de nomear os aprovados. O grupo era formado por cerca de 60 manifestantes, todos aprovados no concurso público de Paço do Lumiar, que deveria ter sido homologado pelo prefeito Domingos Dutra, mas acabou sendo anulado. A gente se sente assim como se fôssemos colocados de lado. A gente recebeu essa notícia com surpresa e com indignação, né? Porque a gente que estuda, se dedica e separa um tempo para a gente estar buscando os nossos objetivos, a gente fica indignado com a situação dessa. Candidatos vindos de outros estados e cidades também participaram da manifestação. Muitos viajaram horas para participar das provas e atingiu o objetivo. Apesar da pressa para resolver a questão e da necessidade de chamar a atenção da sociedade,
Os aprovados foram cautelosos na manifestação. Quando saiu a anulação sem justificativa, sem o parecer do Ministério Público, foi uma frustração. Ficamos bastante tristes, pois um concurso desse é um sonho para o pai e mãe de família. Então, assim, primeiro veio o sentimento de felicidade, quando saiu o nome na lista, e depois veio o momento de tristeza da anulação, do dia 19, que ele fez a anulação 6 horas da tarde, e para a gente foi tipo jogar um balde de água fria na cabeça de cada um que se preparou, foi aprovado, e hoje estamos nessa luta para ele fazer a homologação e chamar os concursados. Nós procuramos a Prefeitura de Paço do Lumiar para dar um posicionamento sobre o assunto, mas não obtivemos retorno. Em nota enviada na semana passada, a Prefeitura havia dito que não iria homologar o concurso criado para preencher 557 vagas devido a fraudes. No dia da prova, 2 candidatos foram presos com gabaritos. Aumentou o nível de água no reservatório do Batatã, aqui em São Luís, com 8 metros. A Caema poderá reativar o abastecimento no centro através desse sistema. Fazia muito tempo que a régua do Batatã não chegava a um nível tão bom. Das últimas vezes que estivemos por lá, a marca era tão baixa que parecia o fim de um dos reservatórios mais antigos e que já foi responsável pelo abastecimento de toda a cidade, mas que hoje corresponde a apenas 5% do volume que chega às torneiras. Apesar de ser uma pequena porcentagem, ele é estratégico porque ele é basicamente o responsável pelo abastecimento dos bairros do centro. E isso decorre do modelo de como a cidade expandiu, porque originalmente, praticamente, o Batatã abastecia a cidade toda quando ela era só o centro histórico e os bairros da região que iriam até o Canto da Fabril. Isso é São Luís original de 1950. Então esse reservatório, Mãe Isabel com o Batatã, era o que tinha São Luís para o abastecimento de água antigamente. Com a régua marcando 8 metros, cerca de 150 bairros da área central de São Luís estão com abastecimento garantido até pelo menos o fim do ano. Com sua capacidade de armazenamento em 80%, a barragem hoje consegue guardar mais de 4,5 bilhões de litros de água. Com isso, a reserva do Batatã tem potencial para abastecer de forma ininterrupta por 6 meses grande parte da área central de São Luís, já que daqui podem ser extraídos mais de 600 mil litros de água por hora. Apesar de antiga, a reserva ainda tem uma grande importância no sistema de abastecimento de São Luís, que poderia ser mais eficiente caso houvesse uma maior integração entre as formas de captação e distribuição de água, o que poderia acabar com os famosos rodízios, com água um dia sim, outro não, como ainda acontece em muitos bairros. Como São Luís hoje tem fontes de água que vão além do Batatã e do Mãe Isabel, poderia começar a ter uma integração desse sistema com as fontes que são Italuís e que são os poços que hoje operam da Caema. Segundo a Caema, a barragem tem condições de contribuir por 6 meses ininterruptos com um bombeamento médio de 600 mil litros de água por hora para tratamento no sistema Sacavém, enviando vazão de água tratada para parte da área central de São Luís. São 6 horas e 41 minutos. No próximo bloco tem uma entrevista sobre gênero e direito. Afinal de contas, como as mulheres podem se proteger contra crimes e o linchamento virtual. É daqui a pouco. Já estamos de volta e em tempos de violência gratuita, principalmente no ambiente virtual, as mulheres têm se tornado o alvo cada vez mais fácil. Bom, principalmente com relação ao linchamento moral, crimes virtuais, pornografia de vingança, entre outras situações. Bom, para falar sobre este assunto, eu vou conversar agora com 2 advogadas, a Letícia Prazeres e a Daniela Reis, discutindo sobre essa temática que vai ser oportunizada no dia 30 de julho, no Casarão Archa, né, para debater esse tema sobre o gênero e também direito. É uma temática delicada, o nosso mundo virtual está cheio de problemas e eu começo com a Letícia para a gente dar uma razão por que levar essa discussão à frente, por que tomar essa bandeira e militar por esse problema.
Boa noite. Eu acho que a gente está no momento certo de trazer esse assunto para ser discutido. O público feminino, a mulher em si, na verdade, é uma figura que historicamente ela sofre violações, sofre desrespeito perante seus direitos, e diante de um mundo virtual a gente lida com incertezas, lida com inseguranças. Na verdade, a gente aparenta estar em um ambiente seguro e não se está, na verdade. No ambiente virtual parece que tudo é possível, que tudo é permitido, e na verdade não é assim. Então, a intenção do evento é exatamente essa, é informar, fazer uma espécie de troca de experiência entre nós, mulheres, profissionais de todos os ramos, e aqui vale também ressaltar que o evento, embora a temática seja o público, a figura feminina, é um evento para a sociedade em geral, porque é importante a sociedade ser informada e também formar uma luta conjunta em prol de garantir os interesses individuais e coletivos. Daniela, recentemente a informação que ganhou proporções nacionais, mundiais, o caso do Neymar, envolvendo uma jovem em Paris, isso repercutiu, teve todo esse envolvimento de informação via as redes sociais, via a internet. Esse ambiente é uma situação delicada, é uma temática também boa para ser filtrado ali, o que poderia ter não acontecido, o que poderia ter melhorado. É um caso, lógico, não está sendo avaliado, está sendo debatido, mas é um caso para discussão. Bom, boa noite primeiro. E esse caso é um dos casos que a gente pretende abordar, dentre outros, que a gente parece que está no timing perfeito desse assunto, porque nas últimas 2 semanas, diversos casos, diversas violências e linchamentos virtuais têm ocorrido contra mulheres, youtubers, digital influencers, que estão aí com essa figura cada vez mais desmoralizada por conta de divulgações de vídeos, de nudes, e é exatamente a oportunidade da gente começar a informar, trazer o debate à tona com todas as suas nuances e esclarecer ao público em geral, tanto as mulheres quanto aos homens, a respeito dos riscos desses tipos de conduta. Essa propagação que hoje em dia é muito normalizado, você fazer comentários odiosos, você fazer xingamento nas redes sociais, a gente considera... E achar que vai sair impune. Que é normal, que é simples e que não existem medidas cabíveis para isso. Então, o nosso intuito é começar a trabalhar de forma séria com relação a isso e informar que tais condutas, por mais menores que elas possam parecer, elas podem repercutir no psicológico de uma pessoa, causar uma violência psicológica muito grave. E as mulheres são muito vítimas disso. Então, a gente quer abordar todos os casos polêmicos, trazer a repercussão e esclarecer principalmente essas dúvidas, esses questionamentos sobre o que poderia ter sido feito, por exemplo, que tipo de medidas cabíveis são os diferenciais hoje. A gente gosta de esclarecer um pouco sobre crimes virtuais, para poder a gente também entender quais são os crimes virtuais e quais são as consequências de cada um deles. Bom, Letícia, é possível a gente também levar a discussão, abrir esse espaço para discutir sobre educação. Afinal de contas, se acontece no mundo virtual, deve acontecer também no mundo real. E falta aí um pouquinho de educação, tanto por parte de homens quanto de mulheres. Esses depoimentos maldosos, os crimes de divulgação de fotos de uma relação íntima, às vezes de um casal. Esse fator educação é um tema também pode ser abordado nessa apresentação de vocês no dia 30? Com certeza, porque a educação, embora pareça ser clichê, o que eu vou falar é o fato, é a base de tudo. E a questão da educação perante o público feminino é algo que precisa ser trabalhado em todas as esferas. A gente está falando da influência do direito, mas por que não desde a educação básica, como se tratar, como se portar, o ambiente virtual, existe sim regra de conduta para a gente estar fazendo a operação, o manuseio dessas redes, educar a sociedade, educar o público masculino em especial, porque em questões numéricas, quantitativas, são os maiores agressores. Educar é, na verdade, o primeiro passo para que a gente possa, sim, fazer uma grande mudança. As temáticas, a gente estava falando um pouquinho do que vocês vão abordar no ramo do direito, mas aí a gente tem a violência no mundo virtual e tantos outros debates que a gente às vezes nem imagina, mas vão ser debatidos, vão ser levados à discussão.
A gente pretende fazer um pouco sobre a questão de gênero, propriamente dita, a opressão de gênero. Começar daí, porque todos esses crimes, todas essas questões permeiam a opressão de gênero. E daí a gente vai explorar a questão do mundo virtual, o linchamento virtual, que é essa coisa do discurso de ódio, que é cada vez mais comum. E a gente quer também trazer esses questionamentos em cima do que é a utilização dos meios adequados hoje, de como combater isso, da utilização da segurança de dados, fazer um geral daquilo que hoje a gente considera que é importante quando a gente está tratando justamente dessa agressão à figura das mulheres, das redes sociais principalmente. Daniela, quem vai poder participar desse evento? Precisa de inscrição? O espaço contempla um grande público? Como é que vai ser essa organização? Bom, a gente está com uma expectativa de um público bom e o espaço é no Casarão Tec, fica na Rua da Estrela, o horário está marcado para as 5 horas, não precisa de inscrição prévia, o evento é aberto ao público, podem chegar à vontade. A gente pretende ter mais ou menos um bate-papo, uma coisa mais informal, então para as pessoas se sentirem confortáveis para conversar, para chegar a esclarecerem as dúvidas. E a gente não tem certificado, mas a gente vai ter um diálogo bem legal a partir disso. Perfeito. Eu queria agradecer, portanto, a Daniela, a Letícia, desejar boa sorte, que continuem com essas temáticas, que a gente possa ampliar ainda mais. É importante, a sociedade precisa disso. Obrigada. Oi, passa bem a jornalista, a nossa colega aqui da redação, Mariana Dias, que ontem, com seu marido e seu filho, foram vítimas de um assalto no bairro Chácara Brasil, Turu. Mariana e sua família foram assaltados por 3 homens que estavam armados, levaram carro e objetos pessoais. O veículo foi abandonado no município de Raposa e devolvido à família. Que bom que tudo terminou bem. Saiba agora o que mais foi notícia nesta sexta-feira. A Justiça do Maranhão anunciou o júri popular para os acusados da morte de 3 adolescentes no Coquilho, zona rural de São Luís. Um crime que aconteceu em janeiro deste ano. O policial militar Hamilton Caires Linhares e o vigilante Evilásio Lemos Ribeiro Júnior. Os 2 negam a autoria do crime. Moradores do residencial Piancó, área Itaquibacanga, estão reclamando de problemas de infraestrutura. Na via de acesso principal, muitos buracos, falta de asfalto e até afundamento da pista. Moradores reclamam também da demora na entrega de uma obra de construção de uma feira, que está abandonada. Além das ruas em péssimas condições, mato, terra e falta limpeza. Completa a lista de reclamações, bem como a baixa iluminação nas ruas do residencial. Reclamações feitas com a palavra às autoridades. A rodoviária de São Luís está parcialmente interditada depois de ter tido uma ala condenada pela Defesa Civil. No começo dessa semana, vimos que a Justiça suspendeu o atendimento no posto para a emissão de vistos para embarque de crianças. Só que existem mais reclamações. Pequenos comerciantes afirmam que estão acumulando prejuízos com um retardo nas obras. O movimento na ala oeste do terminal rodoviário de São Luís já não é como antes. A interdição da área fez com que tudo que havia ali ou fosse transferido para o outro lado ou simplesmente parasse de funcionar. Como este restaurante, que está totalmente dentro da área isolada por tapumes. A interdição foi feita pela Defesa Civil por causa do risco de acidentes com o teto da área de desembarque. Só que a situação atinge todo o terminal. De acordo com o laudo do CREA, elaborado após vistoria realizada no último dia 10, são vários pontos onde a estrutura metálica do teto ou está corroída pela ferrugem ou está solta. Parte do teto está escorado por andaimes. O trecho conclusivo do laudo técnico do CREA diz que a estrutura metálica da cobertura já apresenta manifestações patológicas que comprometem a integridade estrutural e desempenho. Pontos com corrosão nas barras e nas ligações parafusadas nos nós, barras das treliças soltas. E completa dizendo que é necessário realizar os devidos tratamentos na estrutura para sanar as anomalias apontadas. Quem tem esse laudo em mãos é a presidente da Associação dos Comerciantes Prestadores de Serviços e Usuários do Terminal Rodoviário.
Nós estamos aqui há mais de 100 dias com o embarque interditado, onde a gente está, tipo assim, na área de alimentação, nós estamos sem vendas. As pessoas estão reclamando, os permissionários estão reclamando, porque não está tendo venda, a gente tem que pagar os aluguéis, a empresa cobra se a gente atrasar. A interdição da área não deixa de ser um incômodo para quem trabalha na rodoviária. Porém, eles entendem que é necessário para que o espaço passe por uma reforma. Que eles ficam intrigados é o porquê da área estar interditada e até hoje os trabalhos não terem sido iniciados. E essa interdição já dura aproximadamente 100 dias. Os comerciantes reclamam muito dos prejuízos que estão tendo com o isolamento. Quem passa pela rodoviária tem evitado o lado interditado. Com isso, a venda de quem trabalha ali caiu. Muitos colegas aí que estão realmente 100% de prejuízo, né? Alguns 80%, outros 70%, mas tem colegas que estão em 100%, que tem um restaurante que está interditado na área do desembarque. Os taxistas também estão sentindo na pele os efeitos da interdição. Tiveram que recuar a fila de espera por passageiros. Aonde ficava o último carro, agora está ficando o primeiro. Quer dizer, resumindo, houve um recuo. Houve um recuo para deixar livre o espaço interditado. Vale lembrar que o terminal rodoviário de São Luís não passa por uma ampla reforma há aproximadamente 30 anos. A Agência de Mobilidade Urbana, AMOB, é a responsável pelo terminal. Só que a reforma está com a Secretaria de Infraestrutura, a Sinfra. Segundo a presidente da associação, os dois órgãos já foram procurados para explicar por que a reforma ainda não iniciou, mas não tiveram respostas. Nem mesmo a empresa que administra o terminal rodoviário se posicionou sobre o assunto. Em nota, a Secretaria de Estado da Infraestrutura informou que as obras de estabilização da cobertura na rodoviária vão ter início até o final deste mês. A seguir tem esporte com destaque aqui no Jornal da Guará. A gente volta já, agora são 6 horas e 58 minutos. De volta com o JG, é hora do esporte. Ana Tereza Viegas já aqui para a gente falar dos nossos times maranhenses, né? Com uma quinta-feira repleta de gols, vitórias, é isso, Ana? Boa noite. Pois é, boa noite, Hugo. Seja bem-vindo aqui de volta ao Jornal da Guará. Boa noite. Boa noite a todos de casa. Foi uma quinta-feira muito produtiva para o futebol maranhense. No Grupo A da Série C, os nossos dois times voltaram aí com vitórias. O Sampaio Corrêa, a gente tem a 4ª vitória seguida aí do técnico João Brigatti. Sampaio Corrêa, líder do Grupo A na Série C. O Imperatriz fez o dever de casa, venceu o Botafogo da Paraíba e entrou também no G4. Vamos aos gols. Cleiton recebeu o cruzamento e fez 1-0 para o Botafogo da Paraíba. Mas no segundo tempo veio a reação do Cavalo de Aço. Léo Mineiro empatou. E na cobrança de escanteio, Matheus Lima virou para o Imperatriz. Final de jogo com vitória de virada do Imperatriz. 2, Botafogo da Paraíba, 1. Já fora de casa, o Sampaio venceu o Ferroviário por 1-0 com o gol do Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade jogando muito, camisa 10 de respeito aí do tricolor. Queria puxar então aqui agora a tabela de classificação do Grupo A da Série C. Tem aí pra gente mostrar. Sampaio Corrêa é líder, Imperatriz entrou no G4. Primeiro vamos logo aos... Tá aqui, entrou a tabela. Sampaio Corrêa então líder,
com 27 pontos, 14 jogos. Segundo lugar, o Confiança com 24 pontos. Ferroviário, então, em terceiro. Lembrando que o Ferroviário ficou muito tempo como líder desse grupo, do Grupo A da Série C. A gente vê o quarto lugar, o Imperatriz. Náutico em quinto. Lembrando, gente, que o Imperatriz só sai do G4 se o Náutico vencer o Confiança. Os dois jogam hoje à noite lá em Recife, jogo 8 horas da noite. A gente tem completando, então, sexto lugar, Botafogo da Paraíba. Sétimo, Santa Cruz. Oitavo, Globo. Na lanterninha, o ABC e o 13 da Paraíba. Agora, chamar os confrontos, né? Os próximos confrontos que a gente vai ter dos nossos times maranhenses. A gente tem aqui Sampaio e o 13 da Paraíba no próximo dia 4, domingo que vem no Castelão, às 6 da tarde. E o Imperatriz joga fora de casa. No dia 2, o Imperatriz vai jogar contra o Santa Cruz. Está aqui, Santa Cruz, sexta-feira, lá no Arruda, 8 horas da noite, Hugo. Pois é, parece assim que esse final de semana a gente não vai ter o ar da graça dos jogos aqui no Maranhão, né? Pois é, a gente não vai ter futebol aqui, Campeonato Brasileiro, Série C, futebol pra gente, mas lembrando que a Record News TV Guará está transmitindo os Jogos Pan-Americanos de Lima, inclusive hoje é a abertura oficial, a Record News vai transmitir às 9 da noite, durante a semana a gente já está transmitindo vários jogos lá do Pan-Americano. E, Hugo, também a Record News está transmitindo uma competição super importante, que é International Cup, que é considerada aí a maior competição da pré-temporada para os clubes europeus. São 12 clubes participando e a gente tem sábado e domingo aí uma programação recheada. Sábado, amanhã a gente tem 8 horas o Real e o Atlético de Madrid, não é isso? Real Atlético de Madrid. Exatamente, um jogaço aí, né? Jogaço. E domingo tem Milan e Benfica às 2 horas da tarde. Bom, coisa a Record boa. News fazendo uma programação especial para quem está em casa, né? Para quem gosta desse mundo do futebol, principalmente o futebol internacional. Show a de gente bola. aprende bastante, né? Novas técnicas, os apaixonados pelo futebol aprendem ali a discutir o verdadeiro futebol europeu, que dá um banho, às vezes, em certas disciplinas, não é isso, Ana? Torcer pelos nossos brasileiros também, que estão brilhando aí nos clubes europeus. E fica o convite também para você de casa prestigiar o Pan-Americano, inclusive os jogos de handebol que tem a nossa atleta Ana Paula, está brilhando muito. E, inclusive, vão ter também jogos aí, aliás, competições de kitesurf. E a gente tem um maranhense na jogada, que é o Bruno. Então, boa sorte ao Bruno e a todos lá também, que estão lutando por medalhas para o Brasil. Então, tá todo mundo convidado hoje, 9 da noite, 9 da ligadinho noite, aqui no canal 23, né? Exatamente, a abertura oficial dos Jogos Pan-Americanos de Lima. Hugo, boa noite, boa noite, bom final de semana pra gente. Amém. Bom, a gente vai para o intervalo, agora são 7 horas, 6 minutos, Jornal da Guará volta daqui a pouco, depois do intervalo. O gráfico das marés apresenta a primeira pré-mar às 2h09 da madrugada, chegando a 4,8 metros. Em seguida, a baixa-mar, às 8h42, com 1,3 metros. À tarde, 2h49, acontece nova pré-mar, com 4,8 metros. Por fim, a baixa-mar, às 9h09 da noite, com 1,3 metros. Muitas escolas já retomam as aulas na segunda-feira. Muitos pais precisam realizar aquelas famosas compras do meio do ano. Repor um caderno, comprar novos utensílios como borrachas, lápis de cor, canetas. Quem tem filho em idade escolar sabe bem disso. Pois então, para facilitar a vida dos pais, o PROCON resolveu fazer uma fiscalização em estabelecimentos que vendem material escolar. E a constatação foi impactante. Os produtos tiveram variação de mais de 260%. Se você quiser saber que produtos são esses, acesse o portal guará.com, que lá tem a lista completa. E de quebra você fica por dentro de outras notícias do Maranhão, do Brasil e do mundo. portalguará.com. Bem, 60 estudantes, incluindo alguns vindos da Argentina e dos Estados Unidos, estão em São Luís em um evento que está impulsionando a integração cultural e a prática de esportes. No CrossFit, na piscina ou nos exercícios de treino funcional, a galera mostrou bastante disposição na prática de atividades físicas. Eu tô aqui com o João Marcelo, ele me ajuda ali, né, na parte do CrossFit, crossfiteiro que ele é. Mas eu também já tô acostumada a fazer esporte. Sedentarismo não é uma coisa que eu sou acostumada, mas eu acho esse evento uma coisa muito legal, principalmente no período de férias, que a gente se acomoda um pouco mais em casa.
E é uma interação com todo mundo, né? Gente nova, gente aqui que a gente não conhece, pra gente interagir. Porque o sedentarismo é uma das vertentes que mais pega atualmente. Toda essa disposição ao esporte, no finalzinho do período de férias, é aprovada não apenas pelos estudantes, mas também pelos pais. A prática do esporte, né? O incentivo à prática do esporte. Que a gente está vendo aqui que eles estão bem sedentários, chorando um bocado porque não tem essa vivência do esporte, que é muito importante. É saudável, a escola incentivando a Via Mundo, por outro lado, né, dando essa garra para que os jovens possam, né, colocar para frente essa questão da saúde, né, a importância da saúde. O evento esportivo promovido por meio de uma parceria da Via Mundo com a Academia Viva Água reuniu 60 participantes, sendo 5 estrangeiros. Uma oportunidade para se exercitar, aprender outras culturas e também fazer novas amizades. Eu acho que é uma coisa muito interessante da Via Mundo, certo? Porque é uma forma de interação com as pessoas que vão para a NR, que ainda vão para a NR, as pessoas que já foram para a NR. E é uma troca de experiências também, então é algo extremamente muito interessante. A princípio, o evento é um espaço de integração entre os estudantes e os intercambistas. E, ao fim, todo mundo é presenteado com chocolate suíço. Mas a finalidade é que, a partir do próximo semestre, toda essa brincadeira se transforme em um grande torneio. Isso, exatamente. É uma parceria Via Mundo, Viva Água e CrossFit 98. Né? A gente, como está nesse período de férias e a gente tem um número de clientes muito grandes, a gente resolveu ocupar esses meninos em uma atividade que dê retorno, onde eles aprendam a trabalhar em grupo e já se preparar para nossos programas de férias em grupo no exterior. E assim a gente encerra a edição de hoje. Você fica agora com o programa Os Analistas, que hoje recebe o jornalista Linhares Júnior. JG volta na segunda-feira, 6h30. Uma ótima noite, um ótimo final de semana e até lá. TV Guará, o seu canal com o Maranhão.